O mundo está completamente perdido, né? Já dizia Jesus que o mundo jaz no maligno. Isso é verdade, o príncipe desse mundo é o diabo. E quando a gente olha para o mundo em nossa volta e faz essa leitura, né, desse mundo real, do que acontece, o mundo é cruel, é a lei do cão que prevalece. A gente vê que as pessoas perderam completamente a noção do perigo, do bom senso, das consequências das suas ações. E vivemos tempos difíceis, tá? Hoje em dia, por aí, todo mundo só quer saber do aqui e agora, tá? De viver a vida doidado, desfrutar dos prazeres da carne, o egoísmo prevalecendo, a ganância em alta. As pessoas querem ficar rico a qualquer custo, fazer tudo por dinheiro, né? Tem pessoas que chegam a vender a alma para o diabo. A gente já ouviu notícias de pessoas, moças de família, que vendem a virgindade pela internet para quem pagar mais, né? Está disposta a tudo, querem dinheiro, tá? E as pessoas não estão mais preocupadas com Deus, né? E, infelizmente hoje existe um culto ao corpo, né? A gente vê as pessoas nas academias, até cristãos, que esqueceram de se espiritualizar, de investir na sua vida espiritual, estão mais preocupados com o corpo, com a aparência exterior, com o físico, e esquecendo que existe uma alma dentro dele que precisa ser cuidada também. O homem é feito de corpo, alma e espírito. Ele tem que cuidar do corpo, sim, tá? Saúde, boa alimentação, exercício físico, mas ele não pode negligenciar a alma dele, tá? Não pode negligenciar a vida espiritual, tá? Tem que cuidar da mente, mas tem que cuidar também do espírito. E Jesus falou: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra sai da boca de Deus. E Paulo fala que nós temos que renovar nossa mente, porque a nossa guerra, nosso conflito é aqui, tá? São as ideologias, são o quê? São as filosofias, os achismos, as opiniões próprias, né? E as escolhas que as pessoas fazem, e cada um é fruto das suas escolhas. E vivemos assim, nesse desenfreamento, tá? Nessa vida deslocada, né? Não estão mais preocupados com a vida eterna, com a vida após a morte, com o juízo final, com a prestação de conta, nem com o tribunal divino. Paulo fala que importa que todos nos apresentamos diante do tribunal de Cristo, para prestarmos contas diante de Deus, mediante o que fizermos por intermédio desse corpo mortal. A gente vê notícias aí que deixa a gente assim com os cabelos, né, arrepiados, como por exemplo um pai e uma mãe que abusaram de um bebê de 8 meses, chegaram ao ponto de matá-lo, tá? Vemos aí autoridades que cometem crimes e saem impunes, a justiça, né, pervertida, juízes que perverteram a justiça, o direito, condenam o inocente e inocente a criminosos. O aborto sendo liberado, virando leis nos parlamentos, países de primeiro mundo, na América Latina, no mundo inteiro, e ao ponto de, como foi no caso da Argentina, das pessoas, quando isso foi legalizado, o aborto, tá? Comemorarem como se fosse uma final de uma Copa do Mundo. Liberação de drogas, como foi no caso aqui no Brasil, e tantas outras notícias que a gente fica desvanecido até da própria justiça humana, e só confiando em Deus. Te vê guerras, rumor de guerras, conflitos, injustiças, né? Tantas atrocidades acontecendo no mundo aí afora, que a gente diz: meu Deus, tem compaixão e misericórdia de nós e livra-nos do mal. É a nossa oração todo dia para Deus nos proteger, proteger a nossa família, os nossos filhos, os nossos familiares, que Deus os guarde e os proteja de todo o mal, porque o mundo é perverso, o mundo é cruel. Então nós temos que o quê? Se refugiar no esconderijo do Altíssimo, no abrigo do Deus Todo-Poderoso. O comportamento das pessoas chega a ser um comportamento criminoso. E por que isso está acontecendo? Por que esse fenômeno? Porque as pessoas estão muito voltadas para si mesmas, não estão mais colocando Deus como prioridade na sua vida. E por esse fato, por não lembrarem de Deus e por não buscarem a Deus, diz aqui em Romanos capítulo 1, essa carta que o apóstolo Paulo escreveu, no verso 24, dizendo assim: pelo que Deus os entregou às paixões, às concupiscências de seus corações, a imundícia, para desonrarem os seus corpos entre si, mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, até as mulheres mudaram o uso natural no que é contrário à natureza, né? Pessoas do mesmo sexo,
Semelhantemente também, os homens, deixando o uso natural da mulher, inflamaram-se em sua sensualidade, uns para com os outros, homem com homem, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a penalidade devida do seu erro, pelo que não se importaram de ter conhecimento de Deus. Ele os entregou a um sentimento pervertido para fazerem coisas inconvenientes. Estão cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade. São murmuradoras, detratoras, aborrecedoras de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, são nércios, que é pessoas loucas, infiéis nos contratos, não honra a palavra, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, embora tenham conhecimento da justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam. Não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Então esse texto diz que esse tipo de comportamento, a própria justiça de Deus os condena e os declara dignos de morte. E não só aqueles que praticam, mas aqueles que concordam, aqueles que praticam. Porque tem gente que até não comete tanta maldade, tanta atrocidade, mas é cúmplice e acaba concordando com aqueles que cometem esse tipo de pecado. E haverá o dia que Deus há de julgar a todos os seres viventes, a todos os seres humanos, e vamos nos apresentar diante do tribunal de Deus, para cada um prestar conta a Deus pelas suas obras. O apóstolo João teve a visão do juízo final no livro de Apocalipse, quando ele diz assim: e vi um grande trono branco, que de cuja presença fugiram os céus e a terra, e vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e abriu-se um livro, e abriram-se outros livros, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, e o mar entregou seus mortos, e o Hades, o inferno, entregou seus mortos, o abismo entregou os seus mortos, e os mortos foram julgados diante de Deus. E todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo, que é a segunda morte. Então, se vamos prestar conta a Deus, se sabemos que a morte não é o fim, se há um juízo final, se há um tribunal para a gente se apresentar e prestar conta por tudo que fizermos, por obras, palavras e ações, eu tenho um conselho para cada um de nós, para mim e para você. O apóstolo Pedro escreveu lá no capítulo 3, na sua epístola, lá no verso de número 10, dizendo assim: pois quem quiser desfrutar a vida e ter dias felizes, refreie a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga, pois os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos à sua súplica, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Então, amados, vamos nos espiritualizar, vamos temer a Deus, vamos pedir a Deus que nos salve dessa geração perversa e vamos, por meio da fé, perseverar neste caminho que nos conduz à sala do trono, aos braços de Deus, à presença do Deus Todo-Poderoso. Então se arrependa enquanto é tempo, se humilhe, reconheça seus pecados, confesse, porque Ele é misericordioso para perdoar. O apóstolo João, em sua primeira epístola, no verso de número 8, 9 e 10, diz assim: se dissermos que não temos cometido pecado, somos mentirosos, mas se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, e o sangue de Jesus nos lava todo o pecado. Então vamos nos arrepender, Ele nos perdoa, Jesus está de braços abertos para te receber. Então, nesse instante, se você recebe essa palavra, se você reconhece que esta é a condição do mundo perdido, condenado, sentenciado diante de Deus, e se você crê que a morte não é o fim, que existe uma vida após a morte, e que existe um único Deus verdadeiro, Criador do céu e da terra, e que Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo, como diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. E Jesus, nas suas pregações, falou: o mandamento do meu Pai é este, é a vida eterna, que Ele veio trazer ao mundo. Então creia para você receber de presente a vida eterna. Cristo falou: todo aquele que confessar o meu nome diante dos homens, eu confessarei diante do Pai que está nos céus. Mas qualquer dentre essa geração adulta e pecadora que se envergonhar de mim, das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na glória do Pai com seus santos anjos. Então se arrependa, confessa Jesus com seus lábios em vida,
porque aos homens está ordenado morrer uma só vez, e depois disso o juízo, está lá em Hebreus 9, 27. E Paulo fala também, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvo, pois com a boca se confessa para a salvação, com o coração se crê para a justiça. A Escritura diz, ninguém que nele crê será confundido. Então vamos fazer essa oração, vamos garantir a salvação da nossa alma e carimbar o nosso passaporte para ir morar no céu, entrando na cidade santa pelas portas, comendo do fruto da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Isso é muito simples, é um ato de fé. Você crê, eu creio. Então vamos confessar Jesus como Senhor e Salvador da nossa alma. Eu vou colocar essas palavras nos seus lábios e você pode repetir comigo. E fazendo assim, nesse ato de fé espiritual, você vai estar tendo o seu nome escrito no livro da vida, e você vai estar recebendo Jesus como Senhor da sua alma, Salvador da sua vida nesse instante. Então repita comigo essa oração. Senhor Jesus, Deus eterno, Criador do céu e da terra, eu abro o meu coração e eu convido a Jesus para entrar na minha vida. Peço perdão a Deus pelos meus pecados. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele veio ao mundo para nos salvar, que Ele sofreu, foi crucificado, morreu, foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e assentou-se à direita de Deus Pai Todo-Poderoso e voltará a segunda vez para nos buscar. Jesus, me ajude a vencer as minhas fraquezas. Ó Senhor Jesus, lança os meus pecados no mar do esquecimento, escreve meu nome no livro da vida, para que eu possa entrar na cidade santa pelas portas e comer do fruto da árvore da vida que está no paraíso de Deus. A minha vida eu entrego nas mãos de Deus, a minha família e o meu lar, e eu peço a Deus que me ajude a vencer. Eu entrego no teu altar, Senhor, a minha família, e desde já eu te agradeço e quero te servir de todo o meu coração. A partir de hoje, nunca mais eu serei o mesmo, mas eu quero servir a esse Deus maravilhoso e vou buscar o conhecimento de Deus na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade, é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. É a nossa oração que eu faço em nome de Jesus, amém. Se você orou assim, parabéns. Agora começa a ler a Bíblia, porque a Bíblia nada mais é do que o testemunho vivo daqueles que conviveram com Jesus, daqueles que viram Ele curar cegos de nascença, levantar paralíticos, ressuscitar mortos e Ele mesmo ressuscitar ao terceiro dia. Então, os evangelhos nada mais é do que a biografia que conta a história, a vida de Jesus, tudo que Ele disse, tudo que Ele fez, e que o que está escrito é para que você creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e para que crendo nessas verdades você tenha a salvação da alma e a vida eterna. Se você foi abençoado com essa mensagem, que Deus te abençoe. Se você recebe essa palavra, escreva aí, eu recebo, eu creio, eu tomo posse, tá? Então, nesse instante também eu quero pedir o seu apoio. Você dê o like, compartilhe essa mensagem para alcançar outras pessoas, até pessoas da sua família que você quer bem, tá? E se inscreva no canal se você não for inscrito, tá bom? Então, que Deus abençoe, um beijo no coração e até uma outra oportunidade, se Deus assim nos permitir.